Atos 10, verso 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Até aqui, o nosso tema é a igreja verdadeira. Como ela é? Como ela se comporta? Vamos curvar a cabeça e fazer uma breve oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos pela vida, pelo conforto, pelo acolhimento que o Senhor tem dado a cada um de nós, nos reunindo neste templo para ouvir, para adorar, para estarmos confraternizando como uma família do Senhor na terra. Obrigado, Senhor. Agora faz fluir a Tua palavra para os nossos corações de forma profunda, suave e transformadora. Abençoe todos os quais ouvirão esta mensagem, aqui agora ou em outros lugares, que a mão do Senhor esteja operando igualmente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja verdadeira deve ser mais do que uma simples promotora de encorajamento psicológico. Se você vem para a igreja aqui para ver apenas um coach, né, um incentivador emocional, você errou o lugar, vai perder o tempo. Aqui não é um lugar que vai haver motivação, mas não nos moldes que o mundo gosta, apenas motivações psicológicas que mexem com o emocional. A igreja tem que ser obrigatoriamente um lugar onde os homens são tocados por Deus, os homens são abençoados pelo sobrenatural que vem da presença de Deus. A tarefa da igreja verdadeira, então, vai além das situações e dimensões naturais. Essas situações naturais, no máximo que elas podem fazer, é o homem sentir bem consigo mesmo. A igreja veio e está na terra para fazer muito mais. A igreja verdadeira tem a sublime tarefa de revelar Deus aos homens e de estabelecer os fundamentos da reconciliação entre o Criador e a sua criatura. Além de tudo isso, a igreja verdadeira tem a sublime missão de adorar a Deus, de edificar os seus membros e de fazer Cristo conhecido a todos os povos. Para cumprir este ministério, a igreja verdadeira mantém uma comunhão estreita com Deus. Pedro, aqui neste texto, representa a igreja verdadeira, a igreja que honra o Senhor com suas atitudes e palavras. Então vamos agora observar Pedro e as características da igreja verdadeira na atitude de Pedro. Vamos primeiramente dizer que a igreja verdadeira é aquela que reconhece as suas limitações e não aceita veneração. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estavam esperando, tendo já convidado os seus parentes, amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, seu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés, o adorou.
Não existe uma saudação e uma manifestação mais grandiosa do que esta de um homem prostrar. E segundo a Bíblia, essa atitude feita com reverência e temor é mais do que uma saudação, é uma adoração. E a Bíblia diz que Pedro não permitiu, imediatamente disse para Cornélio: levanta-te, que eu também sou homem. Aqui está então a primeira grande característica da igreja verdadeira. Ela não aceita ser venerada, porque muito maior do que a igreja é o Deus da igreja. A Bíblia diz: somente ao Senhor adorarás e somente ao Senhor servirás. O máximo que nós temos que dever a cada um é respeito, é consideração, é honra, no sentido em que esta honra não passa para os domínios da adoração. Então, à medida que essa igreja que nós estamos falando se torna o receptáculo do poder de Deus, ela pode sofrer a tentação de querer os aplausos humanos. Isso diz respeito à igreja coletiva, que de repente tem um grande nome, aquela igreja é uma grande denominação, aquela igreja é isto, aquela igreja é aquilo. De repente, as pessoas estão mais impressionadas com a igreja do que com Deus. E definitivamente tem que ser dito e estabelecido: a igreja só é um lugar aprazível, só é bonita, a igreja só é fervorosa, a igreja só é altissonante em suas ações, porque Deus está nela. O dia que Deus não estiver nessa igreja, ela não passará mais do que uma organização fracassada, pobre e que não tem nada a oferecer para ninguém. A única diferença que a igreja tem das outras organizações é que ela não é uma organização humana, é um organismo vivo, é chamada de corpo de Cristo. Então Pedro representa essa igreja. Olha, vamos pensar um pouco na vida de Pedro, no ministério de Pedro. Pedro havia pregado para milhares de pessoas no dia de Pentecostes e havia obtido um resultado tremendo, porque foi visto quase 3.000 pessoas convertendo-se diante da pregação de Pedro, num só culto. Pedro tinha curado o paralítico na Porta Formosa, lá em Jerusalém, fazendo estremecer as autoridades judaicas. Pedro tinha contemplado o imediato juízo de Deus sobre a vida de 2 crentes relapsos, que quiseram mentir para ele. Ananias e Safiras morreram quando tentaram mentir para Pedro. A autoridade que estava sobre Pedro era tão poderosa, era tão forte, que aquelas 2 pessoas, ao mentir, morreram, o que gerou um temor muito grande em toda a igreja. A Bíblia diz, em Atos 5,15, que até mesmo a sombra de Pedro era desejada para a obtenção de milagres, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Pedro havia sido lançado na prisão por líderes judaicos, mas Pedro foi milagrosamente liberto por um anjo do Senhor, em Atos 5,18. A Bíblia diz que Pedro orou a Deus em Samaria e os novos convertidos receberam o Espírito Santo. Na cidade de Lida, Pedro curou um homem por nome de Enéas, que jazia paralítico numa cama por 8 anos, Atos 9,32. Na cidade de Jope, Pedro encontrou um velório de uma discípula chamada Tabita ou Dorcas, que era cheia de boas obras. A Bíblia diz que ele, orando por ela, Dorcas ressuscitou. Pedro tinha muito poder. Pedro era um apóstolo de grandes milagres. Pedro tinha esta acessibilidade ao dom do Espírito Santo de uma forma muito profunda, muito profusa. Mas a Bíblia diz que quando Cornélio prostrou-se aos seus pés para adorá-lo, e a palavra adorar aqui é a mesma palavra que se usa para aquelas atitudes
do leproso, do cego e outros que prostraram diante de Jesus. A palavra grega proskinel, adorar, significa veneração máxima. Naquele momento, quando aquele homem fez isso diante do apóstolo Pedro, Pedro, tomando-o pela mão, o ergueu. E observe que a iniciativa de colocá-lo de pé foi de Pedro. A afirmação de Pedro é um desafio para nós na igreja, se desejamos vitória. Ele diz para aquele homem: levanta-se, levante-se. Ou seja, recomponha, fica direito, porque eu também sou homem igual a você, sou humano, falível como você. Pedro reconhece as suas limitações e não aceita qualquer tipo de veneração ou lisonja. Pedro é um homem que sabe colocar Deus no seu devido lugar. Esta é a igreja verdadeira. Segundo, a igreja verdadeira é aquela que rompe com tradições humanas para fazer a vontade de Deus. Está escrito: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? A expressão não é lícito que Pedro usa aponta para tradições culturais e religiosas que haviam naqueles dias, que proibia uma simples aproximação de um homem judeu com um estrangeiro, um desigual. Diante da revelação que Deus lhe deu, e nós vamos mencioná-la daqui a pouco, Pedro decidiu romper com esta tradição. Essa tradição vinha muito antes dele nascer. Ele nasceu ouvindo seus pais dizerem que, como judeus, eles não podiam comer com gentios. Mas alguma coisa aconteceu um pouco mais atrás, por intervenção direta de Deus, que Pedro entendeu que estava na hora de romper algumas tradições, porque senão aquelas tradições impediriam Deus salvar muitas vidas neste mundo. Graças a Deus que Deus está rompendo tradições para alcançar você e eu. E era necessário que um homem como Pedro entendesse isso. Então o texto ressalta a expressão de Pedro ao afirmar que Deus havia lhe mostrado que aquela tradição era imprópria para os parâmetros do reino de Deus. Vamos lembrar a visão que Deus deu a Pedro um pouco antes. Está escrito: e no dia seguinte, indo eles a seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, quase a meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu por 3 vezes. E o vaso tornou-se a recolher no céu. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Os homens que estavam lá embaixo, batendo a porta para encontrar com Pedro, haviam sido enviados por Cornélio, porque Cornélio também tinha tido uma revelação de Deus, que dizia que ele devia mandar buscar Pedro, porque Pedro ia ter alguma coisa para falar com ele. Aquilo que inquietava a alma de Cornélio, aquilo que afligia a família de Cornélio, ia ter uma resposta. Bem, Pedro tinha acabado então de ver esta visão, e Pedro estava certíssimo quando ele viu a visão daquele vaso descendo, com animais quadrúpedes e répteis e aves do céu, e a voz disse: mata e come. Ele disse o que qualquer um judeu teria que dizer. Ele disse: Senhor, nunca comi
um animal imundo. Ele estava certo, porque foi o próprio Deus que tinha dito que aqueles animais não eram comestíveis. Aqueles animais não deveriam ser usados para alimentação. Pedro estava certíssimo. Afinal, ele estava relembrando palavras do próprio Deus quando ele disse que não poderia comê-los. O que Pedro desconhecia era exatamente a revelação de um outro aspecto, de uma verdade ainda não perfeitamente conhecida. E aí que entra a gente estar aberto para aquilo que Deus quer falar. Porque às vezes você conhece um provérbio e ouviu ele a vida inteira. Ah, isso é assim, vai dar nisso assim, porque é assim. E você continua a vida inteira repetindo aquilo, até que um dia Deus te mostra que existe um outro lado daquela verdade que você não conhece. Um outro lado mais sensato, mais profundo e mais coerente. Quando Deus então manda Pedro matar e comer, Deus sabia que Pedro iria reagir daquela forma, porque Deus queria revelar exatamente um outro lado da verdade. O mesmo Deus que diz que o pecador, que o homem que está separado dele é um imundo, é também o mesmo Deus que entra com a provisão para tirar nosso pecado, tirar a nossa transgressão e nos declarar puros. O pecador é imundo, sim, Pedro, você tem razão. As aves, os animais são imundos. Agora você precisa saber uma coisa: Deus pode declarar o imundo limpo. Deus queria mostrar para Pedro: eu vou te mandar agora para a casa de um gentio. Vai, Pedro, porque sou eu quem estou trabalhando na purificação desta família, destas pessoas. Sua tradição te impede de ir, mas vai pelo meu mandado, porque o que vai começar o dia imundo, vai terminar limpo. Este é o poder do Evangelho, esta é a virtude do Salvador, do sangue que foi derramado na cruz, tornar-nos limpos. Nós éramos imundos, pecadores, desprezíveis. Pedro disse: eu não posso jamais ter contato com isso. Sim, era mais ou menos isso também que Deus diria: não posso ter contato com aqueles que são imundos, mas eu posso purificá-los, e depois de purificá-los posso abraçar a cada um deles e chamá-los de filhos. No âmbito espiritual, o pecado tornou a humanidade inteira impura. Mas a salvação do Senhor, que consiste exatamente no milagre da purificação. Isaías havia profetizado: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Terceiro, a igreja verdadeira é aquela que tem uma mensagem de Deus para os homens. Verso 33 diz: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Atos 10:33. No original grego, literalmente está escrito assim: estamos todos diante de Deus, para ouvir o que o Senhor te mandou nos dizer. Cornélio teve a humildade, teve o temor devido de receber Pedro em sua casa e dizer: fala tudo quanto Deus te mandou dizer. Nós devemos, irmãos, também ter a mesma atitude quando vimos para a igreja. Senhor, fala tudo quanto o Senhor tem ordenado que nós devemos ouvir. Tudo quanto nós precisamos ouvir, Senhor. Nós vamos para a Tua casa para sermos transformados. Vamos para a Tua casa para sermos mudados em nossos conceitos, em nossas tradições, e sermos renovados pela Tua palavra. Não devemos nos contentar em estar apenas presente na igreja. Nós devemos querer a presença de Deus na igreja. Devemos sentir a presença de Deus. Devemos estar pronto para ouvir Deus dizer o que Ele tem para dizer. Cornélio já tinha tido uma visão de um anjo antes que ele falara.
o anjo lhe disse: as tuas orações, tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aqui tem algo curioso, porque Deus manda um anjo falar com Cornélio, mas não manda o anjo pregar o evangelho para Cornélio. Daí surgiu o entendimento espiritual de que a missão de pregar o evangelho é exclusiva da igreja. Nem mesmo os anjos pregam o evangelho. Aí você diz: mas eu li em Apocalipse que anjos vão pregar o evangelho eterno em Apocalipse. Aí que está a interpretação da Bíblia. Aqueles anjos mencionados em Apocalipse é a igreja. A verdade de que os anjos não foram designados para pregar o evangelho vai até o fim. No Apocalipse, os anjos ali é literalmente mensageiros. E mensageiros somos todos nós que Deus nos comissionou a pregar o seu evangelho. Então agora Pedro estava ali e Cornélio queria ouvi-lo. O termo ouvir significa prestar atenção, entender tudo que o Senhor tinha ordenado. O Senhor que Cornélio refere-se aqui, com certeza ele não sabia perfeitamente, mas era Jesus. Ele usa o termo Kyrios, que tem um sentido de propriedade e de autoridade absoluta. Mas observem, irmãos, eles queriam ouvir tudo. Cornélio não está contente que Pedro pregue a metade. Cornélio diz: Pedro, é tudo que o Senhor tem falado, nós queremos ouvir. Ah, que crente que vai ser bom, hein? Esse Cornélio vai dar um crente de primeira. Ele ainda não era crente, ele estava na porta para entrar no reino. Mas ele já está posicionado da forma que Deus agrada, porque ele diz assim: pregador, não esconde nada que Deus tem para falar. Diga tudo que Deus tem para dizer. Eu estou aqui para ouvir tudo, não a metade, não um percentual muito grande. Eu quero tudo que Deus tem para dizer. Então, nada podia ser omitido ou ocultado. A igreja tem que dizer tudo o que Deus tem mandado dizer. A identidade da igreja verdadeira começa a se tornar uma realidade a partir do momento em que Deus tem plena liberdade de se manifestar e de falar a verdade e de revelar o seu propósito nela e por meio dela. Nós não apenas temos que pregar a verdade de Deus, nós temos que ouvir a verdade inteira de Deus e não ocultá-la mais deste mundo, manifestá-la ao mundo. 4. A verdadeira igreja é aquela que dá centralidade a Cristo e a sua obra. Vamos dar uma olhada em algumas palavras que Pedro começa a dizer então na casa de Cornélio. Pedro começa dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Abrindo Pedro a boca diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro estava consciente então, a partir daquele momento, que a mensagem do evangelho era para todas as casas, todas as famílias, todos os seres humanos. Segundo, Pedro diz que o ministério público de Cristo teve início após o batismo de João. Ele disse que o Senhor começou a pregar depois do batismo no Jordão. Terceiro, Pedro lembra que Cristo foi ungido pelo Espírito Santo e exerceu o poderoso ministério de milagres. Mas no verso 38 ele vai dizer: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ainda, Pedro chega ao coração do evangelho, quando ele diz no verso 39: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. Todo pregador que se preza pode começar pregando em Apocalipse, pode começar pregando em Gênesis, mas ele tem que terminar aos pés da cruz. Toda mensagem tem que apontar para a cruz. Toda a revelação de Deus é para mostrar a cruz. Cristo tem que ser visto, tem que ser conhecido, tem que ser crido. Não adianta pregarmos uma mensagem sobre conceitos morais, sobre princípios éticos e deixar a cruz de fora. Nenhuma ética mudará o homem, nenhum conceito moral salvará o homem, mas Cristo crucificado salva o pecador perdido.
E então Pedro fala da missão que a igreja recebeu depois da sua morte e aparições. Porque Pedro menciona a ressurreição de Cristo e diz: Ele nos deu a ordem, mandou-nos pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A mensagem do Evangelho passa pela cruz, pelo túmulo e pela ressurreição, pela ordem da evangelização e pela certeza de que haverá um juízo final. E por fim, Pedro proclama a certeza do perdão dos pecados, por meio do nome do Senhor. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê. Você crê? Você crê? Quantos creem? Quantos creem? A Bíblia diz que o Senhor dá testemunho a respeito disso através dos profetas, que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecado. Então diga comigo assim: se eu creio, então sou perdoado. Simples, mas profundo ao mesmo tempo. Vale ressaltar ainda que o sermão de Pedro não relativizou a ética, não esvaziou o evangelho, não fez promessas materialistas infundadas e não foi centrado no homem. Todo o evangelho que Pedro prega na casa de Cornélio tem Cristo como centro. Pedro pregou com autoridade, confrontando o pecado. Por fim, a igreja verdadeira é aquela que promove o encontro entre o Criador e a criatura, entre o pecador e o Salvador. Essa é a igreja verdadeira, onde você chega nela e os pregadores, os cantores, todo mundo está orando, está pregando, está te ajudando a crer naquele que pode te levar para o céu. A igreja verdadeira é aquela que o Espírito Santo se agrada em confirmar as palavras que ela diz. A Bíblia diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Nossa oração aqui nessa noite é que o Espírito Santo caia sobre a sua vida, é que você seja cheio do Espírito Santo, é que Deus confirme que eu não estou falando algo que eu inventei, mas que o Senhor mandou nos pregar, vindo do céu para o seu coração. Pedro foi o instrumento preparado por Deus para abrir o caminho do céu para aquela família. A igreja não salva, mas a igreja pode ajudar você a se encaminhar. A igreja tem as chaves do reino. Quando ela prega o evangelho, ela está abrindo a porta para os pecadores entrar. O Senhor tinha dito: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado do céu. Pedro com certeza estava usando a chave. Tem gente que acha que só Pedro tinha a chave. Não, Pedro foi apenas um símbolo quando Jesus falou, olhando para ele, que ia dar a chave. Mas Jesus de fato estava dando a chave para a igreja. Pedro era só ali um tipo. Mas fala: como, pastor? Basta você olhar. Quando você vê Felipe, no capítulo 8 de Atos, descendo a Samaria e pregando um evangelho que vai salvar uma cidade inteira, Felipe também estava com a chave. Quando você vê Paulo chegando em Éfeso e ganhando os milhares de vidas para o Senhor naquela região, expulsando demônios, pondo os demônios para correr, Paulo estava usando a chave do reino. Hoje nós estamos aqui usando as chaves do reino. Nós estamos abrindo a porta, te mostrando que Jesus salva, perdoa, cura, batiza com o Espírito Santo, vai voltar. Esta é a chave. E para encerrar, a igreja verdadeira não termina o evangelho, não termina a missão antes de cumprir as ordenanças do Senhor. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Glória a Deus, porque nós estamos caminhando nessa trilha. Agora, há poucos dias atrás, nós batizamos uma porção de novos irmãos em águas. Se você aceitar Jesus hoje e for buscando a presença dele, daqui uns dias tem outro batismo, aí é a sua vez, e nós vamos cumprir a palavra, porque a igreja não termina a sua missão sem antes batizar e discipular e ensinar e incentivar. A igreja está batizando os novos convertidos.
Pedro batizou aquela família e os amigos que estavam ali naquele dia. A igreja verdadeira é uma comunidade de pessoas conscientes do pecado, mas também da necessidade da santificação. A igreja verdadeira é sensível e obediente à voz do Espírito Santo. A igreja verdadeira ouve atentamente a palavra de Deus e se quebranta e se consagra sempre diante do Senhor. Ser igreja verdadeira é seguir os passos de Jesus. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nós já estamos informados que nesta noite, alguns irmãos que estão sendo discipulados, que já abriram o seu coração para a mensagem do reino de Deus, querem seguir as pisadas de Jesus de perto. E isso é maravilhoso. Eu queria então abrir essa oportunidade para os irmãos que querem aceitar, entregar a vida a Cristo. Todos, quem estava preparando para isso, quem chegou agora, enfim, quem entendeu a mensagem do Evangelho, venha por favor à frente. Nós vamos estar orando por vocês. Vou pedir irmãos que acompanhem, vem junto. Vamos aqui orar, todos os que querem seguir as pisadas de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que você crê no Senhor pela graça que Ele te concede, pela graça que Ele derrama sobre o seu coração, sobre a sua vida. Por esta graça você é fortalecido, você é iluminado, você é abençoado, e Deus vai fazendo uma grande obra. A obra começa, mas a obra só vai ter fim no céu, porque tudo que o Senhor faz é muito elevado, é muito grande. Mas alguém nesta noite, venha, aproveite um momento precioso em que o Senhor está aqui neste lugar. Vem receber a Jesus, vem entregar seus caminhos ao Senhor. Glória a Deus. Às vezes alguém diz assim: eu já fiz isto, mas você já fez isso publicamente? Você já fez isso para todo mundo ver que você ama Jesus? Olha, irmãos, eu faria isso e fiz isso muito mais de uma vez, porque quando eu comecei na igreja eu queria fazer isso, era toda noite. Até que o irmão disse: irmão Elcio, você já aceitou? Eu disse: eu estou querendo aceitar de novo, mas eu quero mais. Então nessa noite, quem aceitou? Mas aceitou lá no quarto, aceitou lá na viagem, ninguém nem soube. Aqui está hoje você proclamar isto para o mundo visível e invisível, ver que você realmente é de Jesus. Vem, tem mais alguém para vir. Acho que tem mais alguém para vir. Cadê? Onde está? É uma jovem, um irmão, é uma irmã? Amém? Vamos, está vindo? Glória a Deus, amém. Nossos filhos todos precisam fazer isto, nossos netos, né? Eu quero ter o prazer, a alegria de ver o dia que o Samuelzinho vai levantar e vir aqui para frente também aceitar Jesus. As meninas todas fizeram, Júlia, Priscila, Grace, todas vieram à frente, tiveram a sua demonstração pública, identificação com Jesus. A gente tem que mostrar para este mundo que nós não temos vergonha de Jesus, não, nós amamos Jesus. Nós temos que demonstrar que Jesus é mais precioso para nós do que tudo. Ele é a vida. Pode vir, estou esperando vocês. Muito bom, hein? Que maravilha. Só gente preciosa, as meninas, esses meninos, todos nossos, né? Nós amamos demais mesmo. Queremos o melhor de Deus para a vida dessas crianças, adolescentes. Não, é coisa gloriosa, linda, preciosa. Isso, os obreiros estão vindo, vamos orar, vamos abraçar, vamos hoje fazer uma festa aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai, em nome de Jesus, abençoe estas crianças, abençoe os adolescentes, os pais que vieram. Oh Deus, em nome do Senhor, enche os corações, caminha no meio destes irmãos, destas crianças, toca com tua mão suave e poderosa. Vai, Senhor, fazendo cair por terra todo temor, toda aflição, toda dúvida, e a alegria do Senhor venha preenchendo, fortalecendo, enchendo corações, mente, Senhor, fazendo uma grande obra para que o teu nome seja glorificado, exaltado no viver, no existir de cada ser que leva a tua imagem, que leva a tua marca, leva as tuas impressões. Em nome de Jesus nós abençoamos
Nós confirmamos a decisão deste coraçãozinho, a decisão desta cabecinha tão pequena ainda, mas já compreendendo que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que a tua salvação é estendida a todos eles. Recebe em teus braços, toma posse, Senhor. Glória